isso. Eu vou compartilhar uma palavra que está na carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 1. Até o 21. Acompanhe assim com bastante atenção a leitura desse texto. Imagina o apóstolo Paulo acabando de escrever a carta e entregando na sua mão para você ler. Nós somos a igreja, a carta é para nós, né? E essa carta ela traz uma mensagem de alegria que estava no coração do apóstolo Paulo quando ele escreveu aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido do Evangelho da defesa. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém, igreja? O apóstolo Paulo, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Imagine que era uma prisão romana naquela época. Não havia nenhum recurso, nenhuma condição de saúde que pudesse se sustentar dentro de uma prisão romana. E Paulo estava preso. No entanto, isso não impediu de que ele continuasse exercendo o seu ministério, o seu chamado. E quando ele escreve aqui aos Filipenses, nós podemos sentir que há uma alegria no coração do apóstolo Paulo. Uma alegria porque essa igreja, ela estava crescendo em amor. Ele cita isso na carta. Essa igreja estava crescendo em amor. Paulo recebia as notícias e ele escreve elogiando essa igreja. E uma das palavras que mais me chamou a atenção nesse texto, quando eu estava estudando ele hoje à tarde, é o versículo de número 6, que nós conhecemos e muitas vezes repetimos esse versículo. Estou
plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Nós tivemos 3 dias estudando de uma maneira mais profunda sobre o ministério do Espírito Santo, e nós pudemos ver a exigência que é da parte do próprio Deus ser cristão. Não é para qualquer um. E eu muitas vezes fiquei refletindo nas palavras que nós mesmos trouxemos, eu e o pastor Washington, refletindo, eu falei, meu Deus, o padrão do Senhor é muito alto. Como que eu vou poder atingir? Como eu vou poder cumprir tudo isso que está aqui? Sendo que ainda existe essa natureza a qual a gente vive num combate com ela. Um combate, né? A gente citou isso lá em Romanos 8, quando a gente fez aquele estudo na sexta-feira. Uma luta da nossa carne contra o controle do Espírito sobre a nossa vida. E muitas vezes a gente se sente abatido. Eu me senti abatido, eu falei, meu Deus, não dá. Como que eu posso? Como que eu posso entrar nesse campo de batalha se eu não tiver, sobretudo, o socorro e a presença constante do Teu Espírito em minha vida? Como que eu posso sair vencedor dessa batalha? E às vezes a gente começa a refletir e vem um sentimento até de tristeza no meu coração e de peso. Meu Deus, é pesado demais ser cristão. Não dá para a gente chegar nesse padrão, nesse patamar, nesse nível. Como que a gente pode alcançar a graça de poder entrar nos céus? Mas aí é que a gente tem que entender também a graça de Deus. Ele não olha para a nossa limitação, amados. Ele sabe que nós não somos capazes. O salmista deixou muito claro, quando ele faz uma oração ao Senhor, ele diz, Deus sabe que a minha estrutura é pó. Então, trazendo isso, eu comecei a refletir um pouco mais e me sentir confortado pela palavra de Deus. Ele sabe que a minha estrutura é pó. Ele sabe que por mais que eu queira seguir e trilhar um caminho perfeito diante dele, eu não vou conseguir. Não tem como conseguir, nenhum de nós. O único que conseguiu foi o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, a quem nós honramos, reconhecemos como apóstolo de Deus, como homem de Deus, como o maior pregador e escritor dos livros do Novo Testamento. Paulo também era pecador. Paulo viveu essa luta que nós vivemos. Mas nós não desanimamos quando nós olhamos para a palavra de Deus e para esse versículo 6, quando Paulo diz, eu estou plenamente certo. Havia uma certeza no coração do apóstolo Paulo, quando ele diz plenamente certo, eu estou convicto de que aquele que começou boa obra em vós, o nosso Deus, um dia olhou para nós, para a nossa miséria, nos atraiu a Ele em amor, gerou em nós a fé para que pudéssemos crer, enviou o seu Espírito como garantia, como penhor, como segurança da nossa salvação. E Paulo diz, Ele começou um dia na minha vida, na sua vida, na vida de cada um que está aqui, uma boa obra. E Deus não deixa obras pela metade. E isso alegra o nosso coração. Porque apesar de nós, de toda a nossa limitação, e ainda que a gente compreenda a perfeição que o Senhor deseja que nós atinjamos, e nós vamos atingir essa perfeição na glória, não aqui, não tem como aqui, nós estamos limitados a uma natureza herdada de Adão, mas nós temos a segurança, a garantia, a tranquilidade, aquilo que traz paz ao nosso coração, que ainda que a exigência, o padrão de Deus seja muito alto, e porque é de Deus, Ele vai completar essa obra em nossa vida. Eu não preciso sentir isso como se fosse um peso. Ah, Senhor, eu preciso ser perfeito, eu não posso errar, não posso me desviar, nem um dedo, nada, nem um centímetro para a direita, nem para a esquerda, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso cumprir isso, eu tenho que guardar minha boca, guardar meus olhos e tudo mais que a gente falou, e precisamos fazer, não podemos pular fora do barco da santificação.
mas não com peso. Não é por força e nem por poder. O Senhor revelou isso a Zacarias. É pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Nós vivemos um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Sustentados pelo Espírito de Deus. Não pela força do meu braço. Os judeus antes, na época de Jesus, eles estavam presos à lei. Os fariseus queriam seguir estritamente a lei sem errar, porque a palavra diz que se alguém errasse em um ponto da lei já estava desqualificado. Então eles começaram a criar outras leis para se protegerem. Por exemplo, eles tinham que guardar o sábado, para que eles não corressem o risco de cometer um pecado contra o sábado, contra a guarda do sábado. Eles foram criando outras leis, fazendo um cerco de leis, colocando um peso que nem eles e nem o povo podia carregar. Amados, há igrejas que estão fazendo isso e massacrando o povo de Deus, colocando um peso sobre os crentes que eles não podem carregar, nós não podemos carregar. Ah, pastor, mas então eu posso viver do jeito que eu quero? Não, está bem claro, nós não vivemos do jeito que nós queremos, nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a Deus, a Cristo, ao Senhor. Ele é Senhor sobre a nossa vida. Mas nós não podemos carregar um peso que a gente não vai conseguir carregar. Não queira trazer sobre a tua vida um peso, porque você precisa ser extremamente santo, senão Deus vai te rejeitar. Não é esse o princípio que Deus estabeleceu. Ele nos chama sim à santidade. Ele nos chama à santificação. Nós olhamos para a palavra que é perfeita. Olhamos para o padrão de Deus que é perfeito. E nós andamos conforme a nossa perna. Uma coisa que meu padrasto dizia, e eu ouvia muito quando era criança: não dá um passo mais longo que a tua perna que você cai. Precisamos entender bem, amados. Cada um de nós temos limitações. Eu tenho vivido um problema, você está vivendo um outro problema, você está carregando uma situação no seu trabalho, às vezes na família, na casa. Nós temos dificuldades, nós temos lutas, nós temos já essa carga que o mundo coloca sobre nós, mas nós não podemos entender a palavra de Deus como mais uma carga sobre a minha vida, de jeito nenhum. Aqui está o padrão perfeito de Deus, e o Senhor me chama de fato a ser santo, como Ele disse para Abraão: ser perfeito e anda na minha presença. Mas Abraão foi perfeito? Abraão foi perfeito? Presbítero Vanderlei. Abraão foi perfeito? Presbítero Paulo. Não foi. A Bíblia diz que Abraão mentiu. Não uma vez, pelo menos duas, em relação a Sara. Mas ele foi chamado a ser perfeito. Nós também somos chamados a sermos perfeitos, mas não conseguiremos ser perfeitos enquanto nessa natureza. Então, eu quis trazer essa palavra de uma maneira específica, porque nós não podemos confundir as coisas. Ainda que nós somos chamados a caminhar em perfeição, em santidade, em santificação, o Espírito de Deus, Ele nos conduz, Ele nos fortalece, mas Ele sabe também que a nossa natureza, a nossa estrutura é pó. E quando nós caímos, quando nós tropeçamos, quando nós fazemos algo fora do padrão de Deus, nós pecamos, mas nós temos ainda um livre acesso aberto à presença de Deus. A qualquer momento de uma queda, de um tropeço, de um pecado, o Espírito de Deus que está em nós, imediatamente Ele já começa a trabalhar no nosso coração. Imediatamente. Algumas semanas atrás, no segundo dia do nosso jejum de consagração, eu me extravasei numa situação no trânsito. Aquilo me causou muito mal, porque eu tenho prezado por buscar o domínio próprio, por ser paciente, por não deixar minha boca falar o que não deve. Mas aconteceu uma circunstância que eu extravasei, eu estourei. Mas eu acabei de estourar, não deu tempo, e o Espírito já estava aqui na minha cabeça, meu coração falando. Imediatamente eu já comecei em oração e pedindo perdão a Deus. Senhor, misericórdia, que natureza ruim,
E se alguém da igreja viu essa cena ou ouviu? Eu quase entrei numa briga de discussão. Tudo bem, eu tinha razão, mas eu devia ter ficado calado, devia ter ficado quieto. Ah, coração enganoso. Agora, por causa disso, eu vou desistir? Eu vou deixar de procurar, de caminhar em santificação na presença de Deus? Eu vou chutar o balde e falar, eu não sirvo mesmo. Ah, eu já estou desqualificado. Ah, é muito peso ser crente, não dá. Ah, então já que não dá mesmo, então vou viver do jeito que eu quero. Isso é exatamente o que Satanás quer que a gente faça. Exatamente o que o diabo quer que o crente faça. Desistir. Deixar de olhar para a graça. E aí o pecado é ainda maior quando deixamos de olhar para a graça. Porque se o Espírito nos incomoda, nós só temos um lugar para correr, uma porta para entrar, a porta da graça. Dobrar os joelhos, Senhor, me perdoa. Eu estava vindo para a igreja. Quando eu cheguei aqui com o carro, eu já tinha pedido perdão em voz alta, orando no carro várias vezes. E quando eu entrei na minha sala, eu orei mais um pouco e saí daqui aliviado, perdoado. Na mesma semana, eu falei, preciso confessar para alguém, para que alguém ore por mim. A palavra diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Eu já estava perdoado, Deus já tinha me perdoado. Aí eu fui buscar a Madalena na escola. Um carro estava quebrado, estava só com outro. Falei, bem, preciso fazer uma confissão para você. Ela, o que foi? O que você aprontou? Regalou o olho. Eu falei, você é a minha principal confidente. Você me conhece, então eu vou confessar. Olha, aconteceu assim, 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 e contei os detalhes. E ela orou comigo no caminho que a gente estava dirigindo e acabou. Isso é seguir a palavra de Deus. Eu reconheci a minha humanidade, a minha falha, a minha culpa, mas imediatamente eu olhei para a porta da graça, amados. Então, nós falamos muito nesses 3 dias sobre a santificação, sobre a santidade, sobre o alto padrão de Deus, para que a gente possa ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar seguir essa santificação, esse alto padrão, mas nós não podemos esquecer, como Davi não se esqueceu, que a sua estrutura era pó e que nós continuamente dependemos da misericórdia, da graça, do favor, da dependência completa de Deus. E quando um filho cai, o que o pai faz? Quando Augusto está correndo e leva um tombo, o que você faz? Mais rápido, você vai aconchegar, você vai buscar, você vai levantar o filho, você vai socorrer. Se nós que somos pais imperfeitos fazemos isso, o nosso pai que é perfeito não vai nos abandonar no momento em que a gente cai. Pelo contrário, se pai e mãe vai correndo no momento que o filho caiu, eu imagino a mesma questão no nível espiritual, o pai nos correndo e buscando o filho, vem aqui, dá a mão logo, estende a mão logo aqui. Ah não, pai, eu caí, não quero mais sair do chão. Não pode ser esse o sentimento. Uma vez filhos, co-herdeiros com Cristo, jamais seremos abortados pelo Pai. Amém, igreja? E quando eu olhei para essa palavra do apóstolo Paulo, veio uma paz muito grande no meu coração, porque eu sei que a obra que Deus começou um dia na minha vida, Ele vai completar. Ainda que eu tropece várias vezes, que eu caia outras vezes, Ele vai completar. Ele vai completar. O meu nome está lá gravado na mão do Senhor. Isaías revela isso. Como pode, ainda que uma mãe possa se esquecer do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti, o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Essa palavra é para os filhos de Deus. Ainda que a gente passe também por lutas e dificuldades e venha o desânimo, muitas vezes as lutas, as dificuldades, vem o desânimo, o abatimento, a mão do Senhor está ali estendida, o nosso nome está lá, Ele nos levanta. Isaías 42, se você quiser abrir para grifar esse versículo. Essa Bíblia aqui é a Bíblia de guerra, que eu uso todo dia.
não é a de estudo, né? Então ela está cheia de versículos grifados, um em verde, em vermelho, em azul. Isaías 42, versículo 3, se refere a Deus, ao Pai, em relação a nós. Ele diz assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. O que ele está dizendo? Você está quebrado, caído, Deus não vai pisar em cima. Você está com a sua chama pequenininha, Ele não vai assoprar e acabar de te apagar. Pelo contrário, Ele vai te levantar, te restaurar, te fortalecer. Essa palavra também foi dirigida em relação a Jesus Cristo, no seu ministério. Quando Jesus começou o seu ministério terreno, pregando, curando, ressuscitando mortos, abrindo olhos de cegos, fazendo tudo o que Ele fez, essa palavra se referia a Ele. Ele nunca veio com uma palavra esmagadora. Os únicos que ouviram palavras duras de Jesus foram os fariseus, porque eles rejeitavam Jesus como Messias. Mas, amados, nós somos filhos. Há uma palavra de promessa sobre a nossa vida. Há o Espírito de Deus que está conosco e vai nos ajudar. É Ele o penhor, a garantia de que essa carreira vai ser completa. Já no final da sua vida e prevendo a sua morte, lá em Timóteo, Paulo diz exatamente isso: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu já estou pronto para partir dessa para uma melhor. Nesse texto que nós lemos, o último versículo, capítulo 1, versículo 21, Paulo diz aqui: porquanto para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Por que ele podia dizer isso? Paulo compreendeu toda essa sistemática que envolve a natureza humana e a nossa natureza espiritual que recebemos de Deus, o novo nascimento, a vida nova em Cristo. Então Paulo tinha as suas lutas, com certeza. Com certeza. Pedro teve as suas lutas, com certeza. Todos eles. Todos tiveram as suas lutas internas, pessoais, suas crises de alma. Paulo estava preso quando ele escreveu tudo isso, mas ele estava se sentindo feliz, porque ele sabia de uma igreja que estava crescendo. Ele plantou aquela igreja numa viagem missionária, aquela igreja estava crescendo, as notícias que chegavam eram boas, os irmãos tinham comunhão e amor, e ele começa a testemunhar para aquela igreja: olha, as minhas algemas aqui estão sendo proveitosas, eu estou preso, mas não estou morto, eu estou pregando aqui para toda a guarda pretoriana. Toda noite tinha uma virada de guarda, lá trocavam os guardas que ficavam garantindo que Paulo não fugiria, e Paulo pregando para eles, para os turnos de cada guarda. Imagina quantos guardas se converteram com a pregação e o testemunho de Paulo ali. Ele estava preso, mas ele estava exercendo o ministério. Haviam pessoas também fazendo confusão na igreja, até alguns que estão pregando aí por ciúmes, por inveja, falando talvez um evangelho diferenciado. Mas há aqueles que estão pregando a verdade, e eu me alegro com isso, e por isso Paulo orava pela igreja. Ele cita aqui a oração que ele fazia: eu também faço essa oração, que o vosso amor aumente ainda mais no pleno conhecimento e em toda percepção. Além de compreender que a igreja era uma igreja que vivia no amor, ele orava para que houvesse ainda mais amor, e para que eles ainda também crescessem no conhecimento da palavra. É o que nós temos pregado. Nós precisamos conhecer cada vez mais a palavra de Deus, cada vez mais, não ter preguiça de estudá-la, de investir tempo de qualidade lendo, tudo isso que a gente tem falado aí, não vou repetir de novo, vai ficar muito cansativo. Mas Paulo também orava para que a igreja crescesse, não só no amor, mas também no conhecimento. Então, amados, a gente olha para essas palavras e a gente refrigera a nossa alma. Eu sei que eu sou imperfeito, eu sei que há pecados, que há lutas internas, eu sei que há fraquezas, que há momentos em que a gente pensa em desistir, há momentos em que a barra fica pesada, há situações que às vezes envolvem família, pessoas que amamos, lutas internas e externas,
a opressão que vem do maligno, a levante de todos os lados, mas há um Deus que é por nós. E a palavra diz: se Ele é por nós, quem será contra nós? Não importa quem seja contra, o meu Deus é por mim. O meu Deus é o que me sustenta. O meu Deus deixou uma palavra pela boca do seu apóstolo, que essa obra que Ele começou um dia na minha vida vai ser completa. Então eu vivo pela fé nessa palavra. Nas horas da fraqueza, nas horas do cansaço, nas horas da angústia, eu me lembro que há uma porta da graça aberta. Quando a gente olha, por exemplo, quando Paulo fala sobre o seu espinho na carne, né? Orei, já pedi 3 vezes a Deus que me tirasse esse espinho da minha carne, e a resposta de Deus para ele: Paulo, a minha graça te basta. E aí Paulo diz: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando eu sou fraco, eu sei que eu dependo de Deus. Se nós estamos num momento bom, né, faz uma comparação aí, né? Às vezes vem aquele momento bom, está dando tudo certo na vida, a gente está alegre, está feliz, a família está tudo bem, não há nada nos oprimindo. Às vezes a gente passa uns períodos bem curtinhos assim, né? Parece que a gente está forte. E quando a gente está forte, a gente não olha para a dependência de Deus. Estou dando conta do recado. Mas Paulo diz: não, na fraqueza, no momento em que vem pensamentos opressores na nossa alma, nos momentos em que a gente se sente desqualificado, sem condições, é na fraqueza que eu me sinto forte, porque eu olho para a graça de Deus. Nessa hora eu olho para a graça de Deus, e Ele disse assim: a minha graça te basta. Sossega o teu coração, descansa na paz do Senhor. A graça dele nos basta, amados. Não coloque peso sobre peso na sua vida. Faça a medida da fé que o Senhor te deu. Faça aquilo que está ao alcance do teu braço, não vá além, não se sobrecarregue. Isso serve também para todas as áreas da nossa vida. Eu vejo irmãos e irmãs que estão sobrecarregados por causa do trabalho da área profissional. Se você deixar, a empresa te faz um escravo. Ela te paga um salário, mas ela te trata como um escravo. Ela vai acrescentando. Você dá conta disso, coloca um pouco mais. Ele deu certo, coloca mais um pouco. Muitas vezes eu falo para minha esposa: Madalena, ela gosta de fazer as coisas com excelência, e de uma maneira, ela vai abraçando o que dá para ela fazer. E quantas vezes eu chego e a gente conversa, eu vejo ela vindo atribulada do serviço. Aliás, orem, né, porque o processo de aposentadoria, o INSS sempre consegue complicar, e complicou, né? A gente estava tão esperançoso que ia sair até o final desse mês, mas está lá em oração na mão de Deus. Às vezes eu vejo ela assim, abalada por causa do serviço, ela começa a falar o que aconteceu. Eu falo: mas, bem, você não é a diretora da escola, e a diretora está vendo que você está dando conta e está jogando funções dela para você fazer. Se limita ao cargo teu. Mas ela não consegue, ela vê as coisas sendo feitas erradas, ela vai lá e ela toma frente. Eu também era assim no trabalho. Aliás, eu aprendi muito no ministério, porque eu também queria abraçar tudo. Ainda bem que tiveram irmãos abençoados, né, que foram me ajudando. O pastor solta, não faz tudo. Ainda assim eu ainda tenho dificuldade. Mas nós não podemos trazer sobrecarga na nossa vida em nenhuma área. A gente precisa entender até onde a gente pode ir. Isso é importante no trabalho, é importante no ministério, é importante em tudo, né? Em tudo a gente tem que saber o ponto de equilíbrio, porque Deus não quer colocar peso em nós. Deus não quer colocar sobrecarga. Ele quer que a gente faça com alegria, como os filipenses estavam fazendo. Paulo olhou e se alegrou. Eles eram uma igreja alegre. Eles estavam fazendo, trabalhando. Eles não tinham parado a obra, mas estavam fazendo no amor, na medida, né? Então, amados, que a gente possa olhar para tudo isso, né? Que a gente possa olhar e aprender sim a palavra de Deus, mas ela não é peso, ela não é condenação para nós, ela é salvação. Ela é condenação para aqueles que rejeitaram, né? A palavra vai julgar, mas os que rejeitaram, ela vai ser condenação. Para nós que somos filhos,
ela é salvação, cada vez mais é para fortalecimento, é para renovo. Lógico, vem o momento de exortação, vem a puxada na orelha, assim. Filho é corrigido. Qual é o pai que não corrige o filho? Só se o pai não ama. Então nós somos corrigidos, a palavra nos corrige, a palavra nos exorta, a palavra muitas vezes até fere, mas sempre com propósito de crescimento, com propósito de cura, com propósito de restauração. E hoje a palavra, ela nos consola. Lendo esse texto de Paulo, eu me senti consolado. Eu falei, Senhor, eu sei que eu não vou conseguir atingir o padrão que o Senhor estabeleceu. Eu olho para o padrão, mas eu continuo caminhando no meu limite. Eu sei que o Teu Espírito Santo está comigo. Eu sei que o Teu Espírito Santo vai me levar à conclusão dessa caminhada, dessa jornada. Eu sei que o Senhor é comigo em todo o tempo. E mesmo se eu cair, o Senhor vai me levantar, o Senhor vai me trazer de volta. Então eu ando nessa confiança na presença do nosso Deus. Cada um de nós precisamos andar nessa confiança na presença do nosso Deus. E aí, quando a gente entende isso, a gente passa a fazer as coisas com alegria. Eu estava reparando, compartilhei com a Madalena. Eu falei, nossa, o pessoal da cozinha trabalhou tanto esses dias, mas parece que elas estão sempre contentes, rindo, sempre lá, está sempre conversando, rindo, alegre. Elas conseguem trabalhar cansadas e alegres. Graças a Deus. A Vânia, a Cris, a Gi, quem esteve lá auxiliando, eu falei, que bênção. A gente tem que fazer isso. Trabalhar para Deus com alegria. Com alegria. Eu vi as professoras que ficaram com as crianças, olha que tinha criança, hein? E eu perguntei para a Natália no final da tarde, a gente estava trocando mensagem, deu tudo certo? Deu. As ajudantes lá que o pastor Washington trouxe vieram, pai, só vieram na sexta-feira. A de sábado não pôde vir porque teve um problema, de domingo de hoje não pôde vir, mas vocês deram conta, tivemos pessoas que supriram. Amém, glória a Deus. Para mim foi o relatório que precisava. E as crianças foram muito bem atendidas. Pessoal da recepção, eu recebi elogios, pastor, o pessoal da sua igreja sabe receber. Eu falei, glória a Deus. A gente não sabia, nós estamos aprendendo quantas coisas. Então, amados, é isso, a igreja é isso, né? A gente tem as lutas, mas a gente tem as recompensas. E a gente tem que se alegrar em todo o tempo. Amém? Eu quero convidar o nosso Ministério de Música à frente.